O Porto de Paranaguá completa 88 anos de fundação. O Dom Pedro movimenta milhares de toneladas de cargas diariamente. Para que isso ocorra, é preciso do esforço e dedicação diária de diversos trabalhadores. Veja. É pelo gigante de aço que a economia de Paranaguá corre. Mas essa história não é de hoje. O Porto Dom Pedro II foi inaugurado em 1935. Naquela época, tudo era muito diferente, inclusive as motivações. Pelos navios passavam as produções de mate e café. Mas quem imaginaria que esta obra seria responsável por mudar o destino da cidade-mãe do Paraná? De lá para cá, o porto mudou e com isso vieram novos objetivos e recortes. É difícil achar alguém que não conheça um portuário, porque este trabalho representa o Parnanguara. E é motivo de orgulho saber que por estas mãos o Brasil é movimentado. O porto para Paranaguá hoje é o coração, é o pulmão do Paranaguá, né? Hoje o Parnaguá ele vive do porto, a cidade vive do porto. Quando o porto vai bem, a cidade vai bem. É a nossa vida, né? Nós vivemos disso. A minha família viveu disso, entendeu? Do porto, da estiva. Então, assim, isso aqui é um amor incondicional, né? Neste gigante, não é raro achar famílias como a do Cimei, que foram crescendo e acompanhando a evolução do porto. Hoje ele atua na diretoria da estiva, mas por muito tempo sua segunda casa foi a faixa portuária. Já são mais de 32 anos na profissão. Eu comecei aqui como funcionário da estiva, né? Trabalhei 10 anos na administração do sindicato, né? Quando abriu vaga, em 1991, eu passei para o quadro, né, para trabalhar na faixa portuária. Né? É uma profissão, né, que a gente tem orgulho de exercer, porque é uma profissão já que vem de família, né, onde o meu avô é estivador, os meus tios, todos estivadores, tenho diversos primos aqui também que são estivadores. Então, pode-se dizer que a minha aqui é a terceira geração já dentro da estiva. O porto não para, afinal por aqui a movimentação é nas 24 horas. E para isso é necessário que milhares de trabalhadores passem por estas instalações diariamente. São mais de 4.100 registros de portuários. Este número nesta categoria faz com que Paranaguá seja a segunda cidade que mais entrega. Todo dólar que hoje passa pelo porto, toda tonelada que passa pelo porto, todo quilo, né, que passa pelo porto, tudo isso aí ele é feito pelo estivador, né? Pelo estivador, pelo arrumador, pelo conferente, pelo vigia. E o resultado de todos estes trabalhadores juntos é refletido em um porto que só cresce. Com isso, o Porto de Paranaguá se torna um líder e é a mola propulsora de uma cadeia produtiva. É um trabalho do produtor que acredita que enviar sua carga para chegar ou sair pelos portos paranaenses terá uma tranquilidade, com um custo adequado, uma qualidade. É um sucesso dos trabalhadores portuários que, independente se faça chuva, sol, frio ou calor, eles estão lá também fazendo a sua faina para que o navio consiga fazer todas as operações. Então é um conjunto de gente que opera e faz com que a máquina ande e assim a gente atinja esses recordes. Claro, é um motivo de sempre satisfação. A gente trabalha para isso, mas não é nosso objetivo. Nosso objetivo é que seja 1 tonelada ou 1 milhão de toneladas, a qualidade seja sempre a mesma. É o Porto de Paranaguá que abriga a maior estrutura de contêineres da América Latina. E quando o assunto é inovação, o gigante de aço tem que estar sempre à frente. Ainda que a maior tecnologia do setor portuário tenha sido criada há alguns anos. E
por vezes a gente pensa numa tecnologia, uma coisa muito sofisticada, mas o que mudou o comportamento dos portos nesses últimos 20 anos foi uma caixa de metal, que foi o container. Inovação, talvez a maior inovação do setor portuário, que revolucionou o comércio internacional. Hoje 95% de tudo que o nosso país transaciona com os outros países é através dos portos brasileiros. Então essa caixa de metal, ela revolucionou isso. E o trabalho do dia a dia, de a gente trazer inteligência para que cada vez mais os custos sejam diminuídos e que todos que trabalhem conosco tenham qualidade. Em 2022, foram movimentadas mais de 58 milhões de toneladas, com destinos variados: Ásia, Oriente Médio, Canadá e tantos outros parceiros comerciais. Mas o líder nacional não para. Por ali, o planejamento é muito bem definido. O Porto vem se preparando para um futuro, para que quando esse futuro chegar, ou seja, a produção que cada vez mais se aumenta, a mesma produção no metro quadrado, no hectare, cada vez mais se produz no mesmo espaço. Então o Porto tem que estar preparado para isso, para quando esse volume de carga chegar, nós termos a condição de atendê-la com a mesma qualidade que é atendido hoje. Então, são esses investimentos que a gente promove para que cada vez mais os usuários se sintam confortáveis e confiantes em operar pelos portos do Paraná. Este é o Porto de Paranaguá. Ou melhor, o Porto dos Recortes. Bom, eu quero começar mandando um abraço aqui para o Luiz Fernando Garcia, que é o comandante maior do Porto, porque ele já me falou algumas vezes que sempre que pode ele está assistindo o programa Voz do Litoral junto com a família. Então, muito obrigado. E também muito obrigado por tudo que você tem feito pelo Porto de Paranaguá. É mérito teu, mérito do governador do estado, Ratinho Júnior, porque até onde eu sei, eu me lembro, o Luiz Fernando estava em Santos, no Porto de Santos. E o governador o trouxe para cá num acerto incrível, porque o Porto tem batido recordes. Você que acompanha a nossa programação, você vê isso, né? O Porto vem batendo recordes. Eu sempre falo a mesma coisa, que eu torço para que cada vez bata mais recordes ainda. Que nós dependemos do Porto de Paranaguá. Totalmente, nós dependemos do Porto de Paranaguá. A cidade sem o Porto não existe, a cidade de Paranaguá. Pode ter certeza do que eu estou te falando e nem preciso. Você sabe que tudo depende do Porto, direta e indiretamente, e o Porto vai batendo recordes. Então, e hoje também é importante dizer que o Luiz Fernando Garcia, ele é um nome nacional, ele é reconhecido nacionalmente como esse dirigente extraordinário que ele é. Internacional, inclusive, claro, com certeza que dá para dizer. Então, existe uma diferença muito grande, sem querer desmerecer, sem querer fazer comparações, não estou aqui para isso, mas que é público e notório o crescimento do Porto, os recordes batidos, a partir do momento que o Luiz Fernando Garcia assume o comando do Porto, isso é inegável. Não adianta a gente dizer, não adianta, é os números. A gente não vai brigar com números, né? Os números estão aí. Então, o comércio agradece, o empresariado agradece, todo mundo agradece. Quem trabalha, e claro, fica aqui também os nossos parabéns a toda a equipe que trabalha no Porto, né? Os sindicatos, os sindicalistas, os funcionários diretos do Porto. Veja quanta gente o Porto move, né? Direta e indiretamente, e economicamente, obviamente, é um porto importante para Paranaguá, para o estado do Paraná, para o Brasil, é muito importante. Então, eu quero até chamar o Pierre aqui, que também vai falar do aniversário do Porto, hoje aqui na cidade de Paranaguá. Pierre, boa tarde mais uma vez.
Tudo bem, Tony? Boa tarde a você, boa tarde a todos que acompanham o Voz do Litoral. Tony, até pegando um gancho nisso que você acabou de comentar aí no estúdio, aqui na redação a gente estava falando como Porto dos Recordes se tornou um sinônimo para o Porto de Paranaguá, né? Graças a essa atuação do Luiz Fernando Garcia, essa direção da empresa pública Portos do Paraná, que consegue, através de um diretor-presidente moderno, ter uma logística muito mais efetiva na movimentação portuária. Você citava aí, o porto ele é feito pelos trabalhadores, e isso é verdade. Temos aí milhares de trabalhadores portuários que, através de muito suor, de muito esforço, fazem um porto acontecer. Sem esses trabalhadores, o porto nada seria. Mas também nada seria, mesmo com os esforços desses trabalhadores, se não houvesse uma liderança digna para representar esses trabalhadores, para também otimizar todo o serviço portuário, para transformar suor em recordes. Então, é através, sim, da liderança do diretor-presidente Luiz Fernando Garcia que o Porto de Paranaguá, o Porto de Antonina, os portos paranaenses evoluem. Quando eu participo de eventos nacionais, estive agora há pouco na P3 para acompanhar esse evento na Bolsa de Valores do leilão de uma área portuária, já estive em 3 oportunidades, em 3 anos diferentes, cobrindo a intermodal. E quando a gente participa de eventos nacionais, é muito interessante como outras empresas portuárias, outras pessoas do ramo portuário que não são aqui de Paranaguá, que operam aqui, mas que não estão fixados aqui na cidade, eles acabam sempre elogiando essa atuação do Luiz Fernando Garcia. E sabe o que eles chamam muita atenção? Eles falam assim, o trabalho é tão bom que o Luiz Fernando Garcia consegue números através do Porto de Paranaguá, que por vezes o Porto de Santos, que tem um cais muito maior, não consegue. Então, isso demonstra como a inteligência de um líder que está à frente da empresa pública Portos do Paraná é fundamental para a evolução do gigante de aço e concreto e, assim, a evolução da economia do estado do Paraná. Quando a gente fala de Porto de Paranaguá, Porto de Antonina, a gente está falando muito da economia aqui do litoral paranaense, Paranaguá e Antonina, mas também do estado do Paraná, que depende muito das empresas públicas Portos do Paraná, da empresa pública Portos do Paraná, dos portos paranaenses para evoluir. E por falar no diretor-presidente da empresa pública, vamos acompanhar então uma fala do Luiz Fernando Garcia sobre o aniversário do Porto de Paranaguá. O Porto de Paranaguá completa 88 anos nesse 17 de março. Em nome de toda a diretoria da Portos do Paraná, quero agradecer a todos que trabalham diariamente para que nossos portos sejam hoje referência no país. O resultado desse trabalho são prêmios e reconhecimentos dentro e fora do Brasil, além de novos recordes. Em 2022, movimentamos mais de 58 milhões de toneladas, um marco histórico. Nessa data tão importante, quero destacar o papel dos portos na economia do nosso litoral, com a geração de emprego e renda. São dezenas de milhões de reais por mês injetados pela atividade portuária, quase 10 mil empregos diretos em Paranaguá e Antonina. E os portos com grande participação na arrecadação de impostos nos municípios. Aos 88 anos, os portos do Paraná seguem de olho no futuro. E é por isso que grandes projetos estão em execução pelo governo do estado do Paraná, como o Moegão Ferroviário, as obras de derrocagem da Pedra da Palangana e de dragagem. Nosso trabalho continua para atrair novos investimentos para o porto e para o nosso estado, com o leilão de novas áreas de arrendamento até o final do ano. Parabéns ao Porto de Paranaguá e a todos aqueles que fizeram e fazem parte da sua história nesses 88 anos. E olha só a importância dos portos paranaenses para a economia do litoral do estado. E quando eu falo da importância, eu estou falando diretamente. Vocês acompanharam agora há pouco o diretor-presidente Luiz Fernando Garcia falando que são mais de 10 mil trabalhadores portuários, somando Paranaguá e Antonina. Somando a população dessas duas cidades, temos aí uma população de aproximadamente 165 mil habitantes. Portanto, 10 mil pessoas trabalham diretamente nos portos paranaenses. Isso representa algo em torno de 7% da mão de obra aqui do litoral paranaense. Se a gente leva em consideração que, segundo o IBGE, uma família tem em média 3 membros, então temos aí aproximadamente coisa de 20% da população do litoral diretamente relacionada ao Porto de Paranaguá. E como você falou agora há pouco, Tony, a gente sabe que essa é a população que é afetada diretamente, mas toda a economia, a cadeia da economia do litoral paranaense depende do Porto de Paranaguá.
Paranaguá depende do Porto de Antonina, porque são várias as empresas que funcionam através desses trabalhadores que atuam na empresa pública Portos do Paraná. São vários os negócios que existem por causa dessa movimentação portuária aqui no litoral paranaense. Então mostra assim que tanto a cidade de Paranaguá como a cidade de Antonina, como o litoral do estado, depende sim do porto que hoje completa 88 anos de criação. É isso aí, meu querido. Muito obrigado. E olha, que venha cada vez mais caminhões para cá, cada vez mais trens. É só organizar, mas que venha cada vez mais. Nós precisamos, né? A nossa economia precisa. Mais uma vez, parabéns aí a todos que fazem parte dessa história, todos que já passaram e esses que estão aqui hoje batendo recordes em cima de recordes.